Hoje nos aventuramos no estranho e inexplicável. Nesta exploração, focamos em 15 demônios assustadores demais até para Ed e Lorraine Warren. As pessoas frequentemente temem o desconhecido, incapazes de nomear exatamente o que as aterroriza. Esses investigadores lendários, que passaram a vida confrontando algumas das entidades mais horripilantes, enfrentam situações tão aterrorizantes que até eles hesitaram em seguir adiante. De espíritos perigosos a assombrações horríveis, mergulhamos nos casos que abalaram a determinação dos Warren. Prepare-se para histórias arrepiantes com tudo, desde a cidade fantasma assustadora dos Emirados Árabes Unidos até o pesadelo da família Piran. Mantenha-se atento, pois essa jornada não é para os fracos de coração. Jazeerat al-Hamra, a cidade fantasma dos Emirados Árabes Unidos. Escondida dentro da modernidade acelerada dos Emirados Árabes Unidos, está Jazeerat al-Hamra, uma cidade fantasma que representa um contraste marcante com a opulência ao seu redor. Localizada a apenas 14 milhas de Ras Al-Khaimah, esta vila abandonada, que data do século XIV, oferece um vislumbre de uma era passada. Outrora próspera como centro de pesca de pérolas, a vila foi repentinamente abandonada em 1968. Hoje, suas mesquitas, casas e ruas permanecem assustadoramente preservadas, intocadas pelo tempo. Apesar do silêncio, visitantes frequentemente relatam experiências inquietantes. Muitos afirmam ouvir sons estranhos ou ver aparições fantasmagóricas. Lendas locais adicionam uma camada extra de mistério, sugerindo que a vila é assombrada por djinns, seres sobrenaturais do folclore pré-islâmico. Acredita-se que esses espíritos assumem várias formas animais, e avistamentos dessas criaturas na vila são considerados presságios. Jazeerat al-Hamra serve como um lembrete assombroso do passado rico e misterioso dos Emirados Árabes Unidos, com sua atmosfera arrepiante, fazendo dela um destino sinistro para quem for corajoso o bastante para visitar. A assombração aterrorizante da família Perron. O pesadelo da família Perron na propriedade Arnold, em Harrisville, Rhode Island, se tornou amplamente conhecido após o lançamento do filme Invocação do Mal, em 2013. Em janeiro de 1971, Roger e Carolyn Perron, junto com suas 5 filhas, mudaram-se para uma casa de fazenda aparentemente pitoresca com 14 cômodos. O que começou como uma casa dos sonhos logo se transformou em um terrível pesadelo. A princípio, a família experimentou pequenos distúrbios, como objetos desaparecendo e sons inexplicáveis. No entanto, esses eventos menores rapidamente se intensificaram. Os móveis começaram a tremer e as crianças começaram a ver figuras fantasmagóricas. A casa em si tinha uma história sombria, tendo testemunhado numerosas tragédias, incluindo afogamentos, assassinatos e suicídios ao longo de 8 gerações. Um dos espíritos que assombravam a casa dizia-se ser Bathsheba Sherman, uma mulher acusada de bruxaria e do infanticídio de seu próprio filho em meados do século XIX. Seu fantasma, acreditava-se, havia feito um pacto com o diabo e supostamente amaldiçoava qualquer um que morasse naquele terreno. A assombração tomou um rumo ainda mais sinistro quando Carolyn começou a sofrer ataques físicos e emocionais violentos. Em desespero, os pais buscaram ajuda dos investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren. Após conduzir sua investigação, os Warren confirmaram que a casa estava infestada por múltiplos espíritos, sendo o de Bathsheba o mais malévolo. O momento mais assustador ocorreu quando Carolyn foi possuída, falando em línguas estranhas e levitando antes de ser violentamente lançada pela sala. Apesar dos esforços dos Warren, a assombração se intensificou ainda mais, levando Roger
a eventualmente pedir que os Warren se retirassem. A família suportou esses horrores por quase uma década, antes de finalmente se mudar em 1980. Andrea Perron, a filha mais velha, mais tarde escreveu um relato detalhado de suas experiências aterrorizantes. As assombrações dos Smurl, forças ominosas. Na década de 1970, a vida da família Smurl foi interrompida por uma série aterrorizante de eventos paranormais que acabariam por trazer Ed e Lorraine Warren até sua porta. Em 1973, os Smurl se mudaram para um duplex em West Pittston, Pensilvânia, depois de serem deslocados por uma enchente causada pelo furacão Agnes. Inicialmente, os distúrbios sobrenaturais eram menores, com ocorrências inexplicáveis como ferramentas fora do lugar e marcas estranhas nas paredes. No entanto, com o passar do tempo, a atividade se tornou mais sinistra. Em 1974, as coisas escalaram rapidamente. A televisão da família pegou fogo sozinha. Vasos sanitários davam descarga por conta própria, e odores fétidos preenchiam a casa, deixando a família fisicamente doente. Os distúrbios continuaram a se intensificar. Aparelhos elétricos desligados entravam em combustão espontaneamente e figuras sombrias apareciam por toda a casa. Janet e Mary, mãe de Jack, relataram ouvir seus nomes sendo chamados por entidades desconhecidas. A situação se tornou ainda mais violenta com o cachorro da família Smurl sendo jogado contra uma parede e luminárias caindo do teto. Membros da família foram fisicamente atacados por forças invisíveis. Em 1986, os Warren foram chamados para ajudar. Lorraine, uma clarividente dotada, determinou que a casa estava ocupada por 4 espíritos, incluindo um demônio particularmente malicioso. Apesar de passarem por 3 exorcismos e receberem várias bênçãos de padres, a assombração persistia. A mídia rapidamente se envolveu com a história, mas céticos sugeriram que os Smurl estavam sofrendo de delírios ou exagerando suas alegações. Em 1987, os Smurl se mudaram para Wilkes-Barre, na esperança de escapar do terror, mas os distúrbios supostamente os seguiram. Finalmente, um último exorcismo em 1989 pareceu pôr fim à assombração. Depois disso, nenhuma atividade paranormal adicional foi relatada, permitindo que a família voltasse a viver em paz. O poder sombrio da boneca das sombras. Um dos itens mais aterrorizantes e enigmáticos no Museu Oculto dos Warren é a boneca das sombras. Conhecida por suas origens perturbadoras e pela energia sombria que carrega, essa boneca se tornou infame pelo medo que inspira. Feita com uma combinação de ossos humanos e animais e coberta com tecido preto, a boneca das sombras exala uma aura sinistra. Segundo Ed e Lorraine Warren, a boneca foi criada para uso em rituais satânicos, com o objetivo de causar dano a qualquer um em sua proximidade, induzindo pesadelos horríveis. Acredita-se que simplesmente fotografar a boneca e ver sua imagem pode desencadear visões intensas e perturbadoras. Disse que essas visões são tão severas que teriam causado ataques cardíacos em pessoas que as presenciaram. Os criadores da boneca supostamente a usavam para amaldiçoar seus inimigos, enviando fotografias dela para ativar seu poder malévolo. A boneca chegou às mãos dos Warren depois que um casal a comprou de um antiquário sem saber de sua história sombria. Ao levar a boneca para casa, o casal começou a ter pesadelos terríveis, acordando com arranhões inexplicáveis em forma de garras pelo corpo. Ao perceber que a boneca era a fonte do tormento, eles contataram os Warren. Ao reconhecer a energia perigosa contida na boneca, os Warren decidiram levá-la e a colocaram em seu museu, onde permanece sob cuidadosa observação. Sua aparência horrível, com um rosto feito de ossos, pregos e dentes, continua a assustar.
qualquer um que a encontre. Apesar de alguns céticos desconsiderarem as lendas, a reputação sombria da boneca das sombras perdura, alimentada pelas experiências arrepiantes daqueles que tiveram contato com ela. As Assombrações de Connecticut, presença sinistra. Em 1986, a família Snedeker se mudou para o que parecia ser uma casa comum em Connecticut, sem saber que estavam se instalando em uma antiga casa funerária com um passado perturbador. Não demorou muito após se estabelecerem para que ocorrências estranhas começassem a se desenrolar. Inicialmente, a família experienciou distúrbios sutis, como objetos desaparecendo e o surgimento repentino de pontos frios. Mas logo, os eventos tomaram um rumo muito mais sombrio. O filho mais velho dos Snedeker, Philip, começou a sofrer uma mudança dramática de personalidade, alegando que um homem de cabelos compridos o estava ameaçando. Ele relatou ter sido fisicamente agredido por forças invisíveis, inclusive fazendo alegações aterrorizantes de agressão sexual por espíritos. Com o passar do tempo, as experiências da família tornaram-se cada vez mais perturbadoras. Cheiros de decomposição e podridão tomavam conta da casa. Água transformava-se em sangue e aparições fantasmagóricas se materializavam, deixando a família ainda mais abalada. Desesperados por respostas, os Snedeker chamaram Ed e Lorraine Warren. Os Warren, após investigar a casa por várias semanas, concluíram que o local era assombrado, não apenas por múltiplos espíritos, mas também por uma força demoníaca poderosa. Apesar de diversos exorcismos, a atividade não cessou, e a família foi deixada para suportar a presença aterrorizante em sua casa até 1988. Um exorcismo final supostamente pôs fim à assombração, permitindo que os Snedeker deixassem a casa para trás. No entanto, o ceticismo em relação às suas alegações cresceu. O proprietário da casa, Daryl Kern, e alguns vizinhos sugeriram que os Snedeker haviam fabricado suas experiências, possivelmente para evitar pagar aluguel ou obter benefícios financeiros. Além disso, Ray Garton, um autor de terror contratado para escrever sobre o caso, mais tarde admitiu que foi instruído por Ed Warren a embelezar certos detalhes, o que lançou ainda mais dúvidas sobre a história da família. Valak, o demônio do cinema. Valak, um demônio apresentado na série de filmes Invocação do Mal, provocou discussões generalizadas devido à sua representação e à suposta conexão com as investigações da vida real de Ed e Lorraine Warren. O demônio Valak aparece na Chave Menor de Salomão, um grimório do século XVII, onde é descrito como o grande presidente do inferno. Segundo o texto, Valak comanda 30 legiões de demônios e geralmente aparece como uma criança com asas angelicais, montada em um dragão de 2 cabeças. No entanto, essa representação difere dramaticamente da versão vista nos filmes, em Invocação do Mal 2. E em seu derivado, a freira, Valak é retratado como uma freira malévola, tornando-se o principal antagonista e uma força do mal que se opõe aos Warren. Apesar da presença do demônio nos filmes, não há evidências documentadas de que Ed e Lorraine Warren tenham encontrado Valak em suas investigações reais. A própria Lorraine Warren falou de visões de figuras sombrias que a perseguiam, as quais ela acreditava serem espíritos malignos, mas nunca os identificou diretamente como Valak. A criação de Valak como antagonista central nos filmes se encaixa no contexto maior dos casos dos Warren, onde eles frequentemente enfrentavam forças malignas antigas e poderosas. Enquanto a forma cinematográfica de Valak é inteiramente fictícia, os cineastas incorporaram elementos da demonologia, misturando fatos e ficção para criar uma história aterrorizante.
Essa fusão de referências históricas e mitológicas deixou o público questionando onde termina o terror real e começa a imaginação, com Valak servindo como um exemplo perfeito dessa técnica de narrativa sinistra. Igreja de Borley, um legado assombrado. A Igreja de Borley, localizada em Essex, Inglaterra, é infame por sua história paranormal e lendas assustadoras. A própria igreja está situada em um terreno que outrora abrigou um mosteiro do século XIV, onde uma história trágica se desenrolou. Segundo a lenda local, um monge foi enforcado por um caso de amor proibido com uma freira, que mais tarde foi emparedada viva no convento como punição. Essa história assombrosa está no centro de muitos relatos fantasmagóricos relacionados à igreja. O mais famoso desses relatos está ligado à Casa Paroquial de Borley, frequentemente chamada de a casa mais assombrada da Inglaterra. Ao longo dos anos, a igreja e a casa paroquial têm sido os focos de inúmeros encontros com fantasmas. Aparições de um monge e de uma freira foram vistas. Cantos estranhos foram ouvidos e o som de um órgão tocando sozinho ecoou pelo prédio. Esses relatos ganharam atenção significativa no início do século XX, quando o renomado investigador paranormal Harry Price começou sua pesquisa no local. Seu trabalho trouxe grande interesse e mais investigações se seguiram. Apesar dos muitos relatos de atividade sobrenatural, alguns céticos sugeriram que as histórias podem ter sido exageradas ou fabricadas para chamar a atenção. No entanto, o legado sombrio da Igreja de Borley perdura, fazendo dela um local de fascínio tanto para crentes quanto para céticos. A assombração da família Anteneelli. Em fevereiro de 1966, a família Anteneelli enfrentou um encontro horrível que mudou suas vidas para sempre. A senhora Anteneelli foi a primeira a experienciar a presença malévola que assombrava sua casa. Certa noite, enquanto estava deitada na cama, sentiu uma atmosfera opressiva tomar conta do quarto. Quando abriu os olhos, uma névoa cinzenta maciça com 4 apêndices estranhos pairava diante dela. Assustada, ela acendeu a luz, mas a névoa desapareceu instantaneamente, deixando-a abalada e aterrorizada. Por anos, a senhora Anteneelli sofreu essa presença aterradora sozinha, sendo ignorada pelos outros como fantasiosa demais. Mas seu marido, que antes era cético, logo se viu submetido ao mesmo tormento implacável. Móveis se moviam sem explicação. Passos pesados ecoavam por quartos vazios, e uma sensação constante de estar sendo observado começou a desgastá-los. Desesperados por respostas, os Anteneelli recorreram a Ed e Lorraine Warren. Os Warren realizaram uma sessão espírita para descobrir a história sombria da casa. O que descobriram foi assustador, uma história marcada por tragédia. Um relato particularmente macabro envolvia uma jovem que havia sido engravidada por um vizinho. Após dar à luz, o bebê foi brutalmente morto e enterrado no porão. Os Warren determinaram que a entidade demoníaca que se alimentava da história violenta da casa estava ligada a esse evento trágico. Expulsar a entidade provou ser uma tarefa difícil, e alguns detalhes do passado da casa eram tão horríveis que permaneceram não revelados. Lorraine mais tarde admitiu que a morte do bebê era apenas parte de uma história muito mais sombria. Embora os Warren tenham ajudado a família Anteneelli a encontrar alguma paz, a assombração deixou uma cicatriz permanente neles, servindo como um lembrete arrepiante das forças obscuras que espreitam em lugares com histórias violentas. A verdade aterrorizante por trás de Annabelle. A boneca Annabelle se tornou infame no mundo paranormal, em grande parte devido às suas aparições aterrorizantes nos filmes e às conexões com as investigações reais de Ed e Lorraine Warren. No entanto, a verdadeira Annabelle é muito diferente da figura de porcelana mostrada nos filmes.
A verdadeira Annabelle é uma boneca Raggedy Ann, com uma história sombria e sinistra. Na década de 1970, uma estudante de enfermagem chamada Donna recebeu a boneca como presente de sua mãe. No começo, os movimentos da boneca eram sutis. Donna a encontrava em cômodos diferentes, portas se fechavam atrás dela e coisas pareciam fora do lugar. Então, as coisas tomaram um rumo perturbador. Donna e sua colega de quarto Andy começaram a encontrar bilhetes enigmáticos dizendo coisas como "ajude-me" e "ajude Lou", escritos em locais onde ninguém havia escrito. Um dia, as mãos e o peito da boneca foram encontrados manchados de sangue. Apavoradas, Donna e Andy buscaram a ajuda de uma médium, que alegou que a boneca estava habitada pelo espírito de uma jovem chamada Annabelle Higgins, uma criança falecida que buscava conforto. No entanto, permitir que o espírito permanecesse apenas aumentou o terror. Lou, noivo de Andy, começou a ter pesadelos onde a boneca o estrangulava. Esses pesadelos logo se tornaram realidade horrível. Quando Lou acordou com marcas de garras ensanguentadas no peito, desesperado por ajuda, os Warren foram chamados. Eles rapidamente identificaram a boneca como um receptáculo de uma presença demoníaca, usando-a como meio para manipular e aterrorizar os que estavam por perto. Após realizar um exorcismo, os Warren levaram a boneca para a segurança. Durante a viagem de volta, o carro sofreu uma série de falhas mecânicas que só cessaram quando Ed derramou água benta sobre a boneca. Os Warren colocaram Annabelle em um estojo de vidro protetor com orações inscritas para sua contenção. Mesmo assim, aqueles que zombaram ou desafiaram o poder da boneca sofreram consequências graves. Visitantes do Museu dos Warren enfrentaram acidentes quase fatais, incluindo uma colisão de motocicleta e um acidente de carro, solidificando a reputação sombria da boneca. O exorcismo de Teresa. No início dos anos 2000, Ed e Lorraine Warren foram chamados ao Japão para investigar uma série de túneis assombrados ligados a mortes misteriosas. Mas sua jornada logo os levou a um caso muito mais aterrorizante envolvendo uma jovem chamada Teresa. Teresa, uma garota japonesa supostamente possuída por um demônio poderoso, exibia sinais assustadores de influência demoníaca. Apesar de não falar inglês, ela subitamente começou a se comunicar fluentemente no idioma durante um exorcismo. Esse fenômeno perturbador, no qual o possuído fala uma língua estrangeira, é uma característica comum em muitos casos de possessão demoníaca. A voz de Teresa mudou para um tom gutural profundo, diferente de qualquer coisa que os Warren já tivessem encontrado. Enquanto ela resistia ao controle do demônio, seu corpo se contorcia de formas não naturais, e a sala era preenchida com uma sensação avassaladora de terror. Imagens vazadas do exorcismo, capturadas por entusiastas do paranormal, mostram Teresa se debatendo em agonia, sua voz distorcida e sua força aparentemente além da capacidade humana. Os Warren, acostumados a confrontar entidades malignas, se viram diante de algo muito mais forte e malévolo do que jamais haviam enfrentado. O desfecho do exorcismo permanece envolto em mistério. Rumores sugerem que Teresa acabou sucumbindo à possessão, com alguns acreditando que o demônio tirou sua vida. A ausência de registros oficiais sobre o caso alimenta especulações, levando muitos a suspeitar que a verdade completa foi deliberadamente ocultada. Até Lorraine Warren admitiu que a experiência foi diferente de qualquer outra, descrevendo-a como um encontro com um mal tão intenso que desafiava qualquer explicação. A assombração de Enfield.
No final dos anos 1970, um dos casos paranormais mais controversos e amplamente debatidos começou a se desenrolar em Brimdown, Enfield, Inglaterra. A assombração de Enfield se tornou o foco tanto de crentes quanto de céticos quando Peggy Hodgson, uma mãe solteira, e seus 4 filhos se viram presos em um evento sobrenatural aterrorizante. A assombração começou em agosto de 1977 com pequenos acontecimentos inexplicáveis, como móveis se movendo sozinhos, brinquedos voando pela sala e sons estranhos de batidas vindos das paredes. Mas as coisas rapidamente escalaram. As filhas de Peggy, particularmente Janet, de 11 anos, relataram experiências ainda mais assustadoras, incluindo ser arrastada fisicamente pelo chão e levitar na frente de testemunhas. Em um acontecimento bizarro, um policial que chegou ao local afirmou ter visto uma cadeira levitar e se mover sozinha. À medida que a atividade se intensificava, Janet começou a falar com uma voz profunda e rouca, dizendo ser Bill Wilkins, um ex-morador da casa já falecido. A voz descreveu com precisão detalhes da morte de Wilkins, que mais tarde foram confirmados por seu filho, adicionando uma camada inquietante de credibilidade ao caso. Apesar de inúmeras fotos mostrando Janet levitando e gravações de vozes estranhas, o caso continua profundamente controverso. Críticos como o mágico Joe Nickel argumentam que os eventos foram trotes elaborados, enquanto a própria Janet admitiu ter falsificado alguns incidentes. No entanto, ela insistiu que grande parte da atividade foi genuína. Quando os Warren chegaram em 1978, concluíram que a casa estava sendo atormentada por uma entidade demoníaca, mas suas conclusões não foram universalmente aceitas. A assombração de Enfield continua sendo um dos casos mais debatidos e misteriosos da história paranormal, com muitos ainda discutindo se foi uma farsa ou um evento verdadeiramente sobrenatural. A assombração Donovan. Em Bridgeport, Connecticut, a família Donovan viveu uma das assombrações mais aterrorizantes já investigadas por Ed e Lorraine Warren. O que começou como pequenos distúrbios, como objetos se movendo sozinhos e sons estranhos preenchendo o ar, rapidamente se transformou em um pesadelo. Móveis eram violentamente arremessados pelos cômodos, enquanto as paredes tremiam com pancadas trovejantes. Uma presença opressora parecia perseguir a família, sua energia maliciosa intensificando-se a cada dia. Sentindo-se desesperados e amedrontados, os Donovans recorreram aos renomados investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren. Ao chegarem, os Warren imediatamente sentiram a energia negativa que envolvia a casa. Lorraine, com suas habilidades clarividentes, foi capaz de identificar vários espíritos assombrando a propriedade, mas uma entidade particularmente hostil se destacou como a principal tormenta. Os Warren investigaram o passado da casa e descobriram uma história sombria. Outras famílias que haviam morado ali anteriormente experimentaram eventos semelhantes, sugerindo que a casa era um ponto quente para forças malignas. Determinados a ajudar, os Warren realizaram várias intervenções espirituais, incluindo bênçãos, orações e exorcismos com a ajuda do padre Richard, um padre local experiente em lidar com entidades demoníacas. A assombração atingiu seu ápice durante uma sessão de exorcismo conduzida por Lorraine, quando uma força invisível interrompeu violentamente o ritual, lançando objetos e pressionando os participantes com um peso imenso. Os Warren captaram essas ocorrências aterrorizantes em áudio e vídeo, provando o quão intensa a situação havia se tornado. Após vários exorcismos e purificações espirituais, a presença hostil foi subjugada e a atividade paranormal
na casa Donovan diminuiu drasticamente. No entanto, o impacto emocional sobre a família foi duradouro e eles continuaram a precisar de apoio para se recuperar dos horrores que enfrentaram. A assombração Donovan continua sendo um lembrete poderoso das forças desconhecidas que podem habitar os lugares mais inesperados. A colheita de Satanás. Maurice Theriault, conhecido como Frenchie, era um fazendeiro de Massachusetts cuja vida tomou um rumo sombrio e perturbador, levando a um dos casos mais assustadores que Ed e Lorraine Warren já investigaram. A história de Maurice, que mais tarde se tornou tema do livro Satan's Harvest, A Colheita de Satanás, revela como a linha entre a normalidade e o mal pode se tornar perigosamente tênue. Maurice teve uma infância conturbada, sofrendo anos de abuso nas mãos de seu pai, o que afetou profundamente sua saúde mental. Esse trauma pareceu dividir sua personalidade em dois lados distintos, um gentil e trabalhador, e o outro imprevisível e aterrorizante. Os Warren foram chamados para investigar depois que Maurice começou a apresentar ocorrências assustadoras. Testemunhas relataram que Maurice exibia sinais de possessão, incluindo sangramento espontâneo pelos olhos e mensagens enigmáticas aparecendo misteriosamente em suas costas. Além disso, cruzes se formavam inexplicavelmente em seu corpo, aumentando ainda mais a inquietação. Essas manifestações aterrorizantes deixaram os que estavam ao seu redor, incluindo os Warren, profundamente perturbados. Por meio da investigação, os Warren descobriram uma realidade sombria. Maurice havia se envolvido com práticas ocultistas e supostamente feito pactos com entidades demoníacas. Acreditava-se que seu envolvimento com esses rituais sombrios havia aberto um portal para que um demônio poderoso o possuísse. O caso atingiu seu momento mais angustiante durante um exorcismo liderado pelo bispo Robert McKenna. A resistência de Maurice durante o ritual foi feroz. Ele demonstrou força sobre-humana e falou em línguas desconhecidas. Apesar da ferocidade do demônio, o exorcismo foi finalmente bem-sucedido e Maurice foi libertado da possessão. No entanto, o trauma que ele sofreu deixou cicatrizes profundas, tanto nele quanto nos que testemunharam os acontecimentos aterradores. Os Warren documentaram o caso como um alerta, advertindo sobre os perigos graves de se envolver com o ocultismo. A vida de Maurice serve como um lembrete arrepiante de como brincar com a escuridão pode libertar forças além da compreensão humana. O legado da assombração de Amityville. A assombração de Amityville é um dos casos paranormais mais notórios da história. Seus eventos assustadores continuam a assombrar o imaginário coletivo até hoje. O caso é infame não apenas por suas manifestações sobrenaturais, mas também pelo impacto significativo que teve na vida de Ed e Lorraine Warren. Tudo começou em novembro de 1974, quando Ronald DeFeo Jr. assassinou brutalmente 6 membros de sua família em sua casa na 112 Ocean Avenue, em Amityville, Nova York. Apenas um ano depois, a família Lutz mudou-se para a casa sem saber dos horrores que logo enfrentariam. Desde os primeiros dias na nova residência, a família Lutz começou a experimentar uma série de fenômenos perturbadores. Moscas apareciam em enxames, batidas ensurdecedoras ecoavam pelas paredes e figuras sombrias eram frequentemente vistas nos cantos. A situação piorou progressivamente, com relatos de levitações, aparições fantasmagóricas e uma sensação constante de terror que dominava a família. Após apenas 28 dias, os Lutz fugiram da casa, deixando todos os pertences para trás, com medo demais para permanecer. George Lutz, um ex-fuzileiro naval, estava tão aterrorizado com os eventos que se recusou a encontrar Ed e Lorraine Warren na casa, preferindo esperar em um restaurante nas proximidades. Durante a investigação da propriedade, Ed e Lorraine
encontraram uma sensação esmagadora de malevolência. Ed foi fisicamente derrubado, enquanto Lorraine descreveu a presença como a mais próxima do inferno que ela já havia sentido. Os Warren captaram evidências perturbadoras durante a investigação, incluindo uma fotografia do que parecia ser o espírito de um garoto demoníaco na escada. A assombração de Amityville continua sendo alvo de intenso debate, com alguns céticos argumentando que os eventos foram exagerados ou fabricados, enquanto outros insistem que o terror vivenciado pela família Lutz foi muito real. O lobisomem de Southend. O caso do lobisomem de Southend se destaca como uma das investigações mais bizarras e inquietantes realizadas por Ed e Lorraine Warren. Essa estranha história gira em torno de Bill Ramsey, um homem de Southend-on-Sea, Essex, Inglaterra, que acreditava estar possuído por um espírito de lobisomem. A história de Ramsey se tornou amplamente conhecida na década de 1980 após uma série de episódios nos quais ele apresentava raiva incontrolável, comportamento animalesco e força sobre-humana. Sua aflição começou na infância, quando experimentou impulsos estranhos de agir como um animal selvagem. Aos apenas 9 anos, foi visto roendo uma cerca de arame com intensidade feroz, deixando sua família atônita e confusa. À medida que crescia, esses episódios bizarros continuaram a reaparecer, geralmente desencadeados por surtos violentos, rosnados e uma sensação profunda de estar sendo tomado por uma força bestial. Em 1983, após um episódio particularmente violento no qual Ramsey atacou uma enfermeira e policiais com força surpreendente, foi internado em um hospital. Os médicos não conseguiram explicar seu comportamento estranho, já que não havia condição médica ou psicológica que justificasse suas transformações. Foi nesse momento que os Warren se envolveram. Eles acreditavam que Ramsey estava possuído por um espírito de lobisomem. E em 1989, organizaram um exorcismo conduzido pelo bispo Robert McKenna em Connecticut. Durante o ritual, Ramsey resistiu violentamente, debatendo-se e rosnando como um animal. No entanto, ao final do exorcismo, os Warren o declararam um sucesso. Ramsey supostamente voltou a ter uma vida normal, livre do espírito de lobisomem que o havia assombrado por décadas. Seu caso permanece como uma das investigações paranormais mais estranhas e perturbadoras da história. Você já viu um fantasma de verdade? Conte pra gente nos comentários abaixo. Até a próxima.